Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa tarde abordando o tema as organizações e a gestão da mudança em sistemas de saúde, nesse nosso 6º encontro de administração em saúde do CRA-RJ. Antes de darmos início ao nosso evento, eu gostaria de convidar o administrador Pedro Paulo para falar um pouquinho da nossa comissão e da organização desse evento. Nós estamos realizando... Não precisa. Nós estamos realizando hoje o 6º encontro de administração em saúde, e ele já está se tornando tradicional, e a gente vem buscando trazer temas que sejam relevantes para os administradores em relação à atualização, e esse de hoje é muito particular, porque ele trata do tema da inovação, que tem feito com que os profissionais tenham que trabalhar no sentido de manter-se atualizados em relação ao mundo que vem se transformando aí de maneira muito rápida. Então, eu queria dizer o seguinte: a nossa comissão está aqui representada pela Rita de Cássia, representada pela Laís Lopes, pela Fátima Ribeiro, pelo Wilton Salles, pelo Eduardo Francisco, que são as pessoas que estão diretamente ligadas à organização desse evento. Eu sou apenas um representante desse grupo, que hoje está organizando esse evento importante. É só isso que eu queria dizer, e queria colocar também a nossa comissão à disposição das pessoas interessadas em discutir temas como esses que nós vamos ter oportunidade aqui de conhecer. Tá bom? Volto a palavra aqui para a nossa representante. Obrigada. Ele é modesto. Na realidade, ele tem um papel fundamental dentro da comissão, vocês concordam? Muito importante. Bom, para dar início ao nosso evento, então, eu gostaria de formar uma mesa de abertura, composta por Elizabeth conselheira do CRA, a doutora Cecília Cid, secretária de Saúde de São João de Meriti, representante da Secretaria de Saúde de São João de Meriti, e o João Beck, representante da Associação dos Hospitais do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa casa, Conselho Regional de Administração. É com muita satisfação que damos início a um evento de suma importância para discutir gestão da mudança em organizações e principalmente no contexto da saúde. Uma área em que nós sabemos, no nosso país, em que há escassez de recursos. Então, se falar em saúde, em educação e dentre outras áreas ligadas a políticas públicas, nós sabemos que há uma dificuldade para o gestor, para o administrador, em fazer mais com menos. Então, é preciso inovar, é preciso se reinventar e é preciso ainda mais ter esse profissional, né, no âmbito das organizações de saúde, com a visão sistêmica necessária ao alinhamento dessas necessidades que são financeiras, de gestão de pessoas, materiais, enfim. Então, passaremos aqui uma tarde para discussão desse tema, e esse evento também vai ficar gravado na nossa TV, depois para acesso. Eu peço que vocês repliquem, que vocês também acessem o site do CRA, onde há muita informação sobre gestão de recursos humanos, finanças, teorias da administração, que são muito úteis no nosso dia a dia e nessa troca de experiências que é muito importante. Então, não vou me prolongar mais. Agradeço, em nome do presidente do CRA, ele não pôde estar presente, pela oportunidade de discussão e trazida aqui pela Comissão de Saúde do CRA. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada, e agradeço também aos convidados que falarão aqui sobre os temas. Obrigada. Muito obrigada. Então, as mulheres primeiro. Primeiro, boa tarde. Nós viemos aqui buscar realmente, endossando tudo que você coloca,
a parte material, a parte dos parcos de recursos que nós temos, buscar inovação para trabalhar com tudo isso. E eu acho que também uma das coisas principais que a gente precisa trabalhar é a motivação das pessoas, né? Porque a gente sabe de tudo que precisa ser feito, mas mexer com a motivação das lideranças, das pessoas para trabalhar, que a gente possa sobreviver ao que está acontecendo com a gente na área de saúde. Tá? E a gente veio buscar isso. Muito obrigada. Eu gostaria agora de solicitar ao João Beck, da AERJ. Bom, gente, boa tarde. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui no Conselho. A Associação de Hospitais do Estado do Rio de Janeiro, que congrega os hospitais privados, públicos e filantrópicos também, tem feito um trabalho permanente de cursos, seminários, encontros. Quem quiser pode acessar a página da AERJ. Quando buscamos uma parceria com o Conselho, eu sou amigo do Wagner, o presidente hoje do Conselho Federal há mais de 20 anos, com a preocupação de trabalhar a gestão. Hoje a gente percebe que o Rio de Janeiro, o Brasil inteiro, passa por um momento de transformação. Temos tido eventos permanentes na área de gestão, alguns encontros que ocorreram recentemente. A associação mesmo promoveu recentemente um evento sobre sustentabilidade, com uma parceria com o Conselho também para discutir a questão da energia, da água, da luz, que foi um encontro que abriu a criação de uma comissão para se discutir o assunto de forma constante. E na próxima, como falou aqui, motivação. Teremos um evento sobre motivação na associação agora em outubro. Vamos ter um evento sobre a questão da legislação trabalhista, que é uma coisa de mudança também na próxima, agora em outubro. São eventos gratuitos, tá certo? Quem quiser é só acessar o site da Associação de Hospitais. Vamos ter um outro evento sobre a questão da judicialização das internações de hospitais. São eventos, a gente faz pelo menos 2, 3 eventos por mês, em parceria com as demais entidades, porque se houve uma coisa difícil de acontecer, que foi a crise na saúde, a crise no país, foi um momento ruim para todos nós. Por outro lado, foi um momento que as entidades que até então estavam cada uma no seu lado, hoje estão todo mundo juntos em busca de soluções. Tivemos recentemente um evento que aconteceu no Museu do Futuro, que foi sobre inovação e tecnologia, um evento que num auditório maravilhoso, que foi cedido gratuitamente pela Fundação Roberto Marinho, em parceria com o comitê, que o José Vilar, junto com o pessoal da estruturação de hospitais da ANAP, fez um grande evento. Nós teremos um outro evento na semana que vem também sobre remuneração, que vai acontecer no dia 19. Então, temos tentado discutir permanentemente. Quando você fala da questão do gestor, e a gente percebe que a gestão ainda precisa de contexto profissional, ainda está distante disso. A gente fala em tecnologia e inovação, mas é preciso que se perceba que o contexto hospitalar, o contexto da saúde, ainda precisa se redefinir, se organizar para dar uma diretriz para esses processos. Realmente, sim, uma questão, quando a gente fala nessa interação, é uma pena que, eu até comentei, tive a liberdade de falar com o Pedro, o horário da tarde para o gestor é um pouco complicado. Conversei, se desculpa, Rita, conversei com o Pedro, porque o ideal é de manhã. Quando você sai, porque quando você entra no hospital, se você é diretor, para sair do hospital, é o oxigênio que não tem, é o não sei o que não pagou. Então, é uma situação bastante complicada. Então, eu sempre tenho sugerido e tenho feito eventos. Para ter o público de manhã é muito mais fácil, porque saiu de casa, ele desliga o celular, é só quando ele terminar o evento que ele ligou, aí está lá 500 ao WhatsApp, não sei o quem falando, aí ele vai tomar conta da situação. Mas se ele entrou no hospital para sair de lá, é difícil, porque a gente percebe que a questão da saúde passa
por um processo bem diferente. Ser administrador, ser um gestor em qualquer organização, num supermercado, já tem seus problemas, mas quando você fala da saúde, você lida com vidas, você lida com um grupo grande de profissionais, de médicos de diversas especialidades, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, N protocolos. Você lida com políticas, quando você fala do SUS, você lida com a relação da saúde suplementar, que permanentemente temos feito reuniões para discutir essa questão. É muito grande o assunto. Eu convido a todos, quem quiserem, pode entrar no site da associação. A ERJ, a Associação dos Hospitais do Estado do Rio de Janeiro, é AHERJ. Eu sou o diretor de comunicação da associação e o diretor do Centro de Estudos, que é responsável pela implementação de cursos. Hoje temos parceria com várias instituições, estamos tentando acertar agora uma parceria com o Instituto Einstein também, porque a gente percebe que só mesmo com a interação, com a troca de ideias, é que é possível mudar. Encontrei aqui um amigo de muitos anos que trabalhou comigo. A gente sabe que a gente está sempre precisando fazer cursos e discutindo as coisas, porque é a única maneira de nos permitirmos de mudar alguma coisa. Eu só quero agradecer, senão eu vou tomar a vez do evento, tá certo? Mas eu espero, como tem uma programação de eventos já agora para o mês de setembro, outubro. Outubro vamos discutir a questão trabalhista, vamos discutir a questão também de outros processos de inovação, e a associação também está aberta a sugestões. Uma associação, se alguém chegar, olha, vamos discutir um outro tema, quero apresentar a ideia de um curso, de um seminário, de um evento, estamos abertos a essas propostas. Agradeço a Rita, ao Pedro, a toda a comissão que tem sido parceira nossa nesse processo, e desejar que a tarde seja profícua para não só para o conhecimento, mas para a troca de ideias e, quem sabe, de negócio. Porque muitas das vezes aqui um colega falando com outro, é oportunidade de um trabalho, uma oportunidade de uma coisa nova. Isso é o que é importante. Em nome da Associação dos Hospitais do Rio de Janeiro e da Federação Brasileira de Hospitais, agradeço e desejo a todos um grande evento e muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Bom, nós teremos agora algumas palestras e, ao final, nós teremos o sorteio de alguns livros da editora DOC. A DOC está aqui com a gente, participando, e nos ofereceu 3 livros para a gente sortear ao final. E para a palestra de abertura, com o tema O Ambiente Organizacional Complexo, eu gostaria de convidar o professor Leonardo Carap, da Fundação Getúlio Vargas. Ele é médico, anestesiologista, doutor em Engenharia de Produção pela COP UFRJ, mestre em Administração de Empresas pela EASP, FGV, especialista em Gestão de RH pela IBAP-FGV, professor da Universidade Federal Fluminense, médico do Ministério da Saúde e diretor técnico da Qualimed Planejamento e Gestão de Serviços de Saúde. Foi professor convidado do curso de Gestão Hospitalar em Fiocruz, onde ainda exerce atividade de docentes e científicas eventuais. Foi diretor-geral do Hospital Universitário Antônio Pedro da UF e, anteriormente, diretor administrativo e chefe do serviço do Centro Cirúrgico da mesma instituição. Atualmente é coordenador do Projeto de Saúde da FGV e professor convidado do IDE FGV Management. Professor. Boa tarde a todos, prazer enorme estar aqui sempre. Eu estava ali ouvindo o professor Becker, estava me lembrando das crises das sextas-feiras à tarde. Então, qualquer pessoa que já trabalhou com instituição, com organização de saúde, uma instituição complexa, alguma coisa assim, sexta à tarde, 4h30, 5 horas, assim, tem uma grande crise. Faz parte dos nossos desafios, né? Bom, esse tema é um tema muito complicado, porque como é que a gente consegue
resumir em, sei lá, meia hora, 40 minutos, um negócio que é o tema das nossas vidas e dos nossos trabalhos, a questão da complexidade organizacional, mudança organizacional e a necessidade de inovação. Então, eu vou dar uma passeada por esses temas para tentar contextualizar onde a gente trabalha, como a gente trabalha e por quê, e o que tem acontecido. Porque tem umas coisas muito interessantes assim sobre... Tem até um negócio que, quando a gente não conhece a própria história, a gente está condenado a repeti-la em moto perpétuo para sempre. Tem uma outra que fala que a história só se repete como farsa, né? Mas na verdade, sabe que esse de como farsa eu tenho aprendido agora mais um pouquinho com o negócio de Lava Jato, essas coisas. Mas a questão de a gente ficar repetindo a história como um moto perpétuo é muito dramático. A gente vê algumas dificuldades que, sei lá, eu tenho 40 anos de formado. Nossa turma fez 40 anos de formado agora. E a gente vê essa coisa se repetindo e se repetindo e se repetindo. E a gente continua fazendo tudo da mesma forma e a gente acha que está mudando e aí as questões de inovação passam a ser mandatórias, mas eu tenho uma certa dúvida se a gente está efetivamente caminhando para um lugar legal. Então esse tipo de debate é sempre bom, porque faz a gente parar para refletir um pouco, tira a gente da crise da sexta-feira à tarde, a coisa do afogadilho que nós temos que trabalhar. Bom, se a gente for... essa primeira fileira aqui, ela paga um bocadinho? Só essa primeira fila? Não, né? Então tá bom. Então, se a gente for olhar, de 500 anos antes de Cristo, já estava claro que a única coisa permanente é a mudança. Não existe forma da gente conseguir perpetuar a nossa tranquilidade, por mais que a gente tenha achado a fórmula, agora está certo, agora vai, nada é capaz de se manter dessa forma. E aí o Heráclito tem essa coisa de que nenhuma pessoa se banha 2 vezes no mesmo rio, porque a água já não é a mesma e a própria pessoa também já não é a mesma. Então, essa coisa, num ambiente complexo como são os ambientes de saúde, e aí a gente vai usar alguma coisa assim mais exemplificada, usando hospitais, porque dentro das organizações de saúde são os mais complexos, sem dúvida nenhuma, a gente vai poder perceber isso. A gente está falando todo o tempo em tomar decisão, né? E o processo decisório, ele sempre a gente vai buscar um contexto de certeza para poder tomar decisão. O ambiente de certeza é aquele onde a gente conhece todos os protocolos, todas as pessoas, os atores, os equipamentos, os resultados, os processos, a estrutura, para que os resultados vão para onde a gente quer. Então, esse completo conhecimento de tudo seria o ambiente ideal que a gente imagina. Mas como a gente sabe que o mesmo rio a gente não consegue entrar 2 vezes, a gente tem uma outra possibilidade, que é a possibilidade da incerteza, onde eu não tenho nenhuma informação. E hoje está muito na moda a questão do gerenciamento de risco, do ambiente de risco, onde a gente tem alguma informação capaz de predizer o que pode ser que venha a acontecer. Só que isso ainda leva em consideração algumas particularidades de formação do gestor, de capacidade de visão do gestor, do que ele está querendo, quem é a clientela, quem são as pessoas que estão nesse ambiente. Então, essa questão dos cenários de tomada de decisão, que de certeza, incerteza ou de risco, é o ambiente onde o administrador, gestor está trabalhando. Eu estou usando administrador, gestor independentemente, e isso serve tanto para profissionais de saúde, quanto para profissionais de administração, e a gente vai ver que no nosso ambiente existe uma dicotomia disso, que só complica ainda mais. Mas então a questão do ambiente de incerteza ou de risco leva a gente a tentar buscar o equilíbrio.
E aí eu lembrei aqui do círculo do Morin, de tetralógico, onde você tem a ordem, desordem, interação e organização. Então, essa tentativa, todo o tempo, de que essas interações sejam capazes de nos dar estabilidade e equilíbrio. O processo decisório, vocês desculpem, eu estou de vez em quando eu tenho que parar para tossir, e esse negócio aqui está me preocupando. Eu vi, obrigado. Me preocupa o que é tossir nesse microfone aqui. Então, esse núcleo de responsabilidade da gestão, o que faz grande diferença é que tem que tomar a decisão todos os tempos, todas as horas, todos os momentos, sobre todas as coisas. Aí começa uma complexidade à parte, porque isso tanto o administrador ou gestor institucional faz, quanto o administrador ou gestor clínico faz também. Em eventuais momentos, isso gera um conflito. Quem é que decide mais? Por quê? Por que eu decido? Por que você decide? Por que você está decidindo na minha seara? Por que eu estou decidindo na seara alheia? E assim sucessivamente. Então, essa necessidade de decidir o que, por quê, quando, onde, quem, tal, e como, eventualmente, é o desafio da gestão em ambiente complexo, com mudança pressionando, etc. e tal. Então, a gente tem que ver, das várias alternativas de ação, aquela que pareça mais adequada para as oportunidades ou para os riscos do amanhã. Aqui a gente consegue entender claramente essa superposição de gestores clínicos, gestores administrativos, e alguma coisa de disputa de poder. Toda vez que a gente começa a fazer qualquer trabalho mais aprofundado, quando a gente no frigir, pode ser, sei lá, o último trabalho, sei lá, de simulação de computadores para uso da carga do centro cirúrgico e tal, quando você vai, no frigir dos ovos, você vai limpando isso, tira tecnologia, tira sala, tira layout, tira tudo, sobra gerência de poder. Quem é que tem a capacidade de marcar, de ver, de escolher o horário, a melhor sala, ou não sei o que lá. E a outra coisa também muito clara é por que essas estruturas muito caras estão a serviço das pessoas e não as pessoas estão a serviço das instituições usando essas estruturas muito caras. A gente tem, o setor privado, ele tem evoluído muito mais rapidamente, claro, porque tem outro tipo de pressão, de demanda e tal, mas a gente vê, principalmente no setor público, muito difícil você ter um centro cirúrgico operando cirurgia eletiva 10 horas da noite. A não ser que seja amigo de alguém ou qualquer coisa assim, mas de uma maneira geral, todo mundo quer operar de manhã, alguns operam de tarde, ninguém à noite. Os ambulatórios, mesma coisa, muito cheios de manhã, mais ou menos à tarde, tal do terceiro turno. E aí a gente vai começar a falar de gestão de mudança. Existem algumas soluções que elas vão acontecendo e que a gente não sabe claramente qual é a filosofia que está por trás disso. Então, quando a gente tem 3 turnos e ele não funciona, o terceiro turno não funciona, eu vou imaginar o que está acontecendo, posso fazer um PDCA e vou descobrir e tal, e vou programar e vou melhorar e tal. Não, mas às vezes não, a gente deixa aquilo ali, porque aquilo ali é capaz de montar a carga horária, fechar a carga horária que eu estou precisando fechar, e não necessariamente isso está servindo ou criando valor. Então, de uma maneira geral, o tomador de decisões ele vai evitar incerteza. E ele só vai começar a mexer em alguma coisa quando ele sofre pressão. Agir sob pressão não é tão bom quanto agir com um processo planejado e tranquilo. Mas como toda vez que está tranquilo eu não quero me mexer, eu só vou agir quando estiver sob pressão. Isso cria aqui um ciclo vicioso complicado e a empresa, a instituição, o que seja, ela é sempre muito lenta para reagir porque ela tem um modelo que ela se acostumou e aí nós estamos falando de cultura organizacional. Esse modelo que todo mundo achou que está legal, que é a forma de eu interagir internamente, forma de eu responder às ameaças externas e tal, esse negócio cobra o seu preço.
e esse preço é a lentidão quando necessário. Aqui é uma prancha que eu gosto muito de usar, que fala sobre a complexidade das organizações em cima de 4 fatores: arranjos organizacionais, fatores sociais, fatores físicos e tecnologia. Aqui tem a visão, o ambiente, tudo certinho. Se eu for olhar isso aqui, tudo aqui tem estruturas, processos e resultados, e os fatores sociais, por exemplo, cultura, estilo, interação, padrão, rede de informação, a tecnologia que eu estou usando, os fatores físicos de configuração espacial e os arranjos organizacionais me criam um ambiente de bastante confusão, né? Isso significa, então, que eu preciso ter uma capacidade de interação entre esses fatores que, se eu não fizer, vão me vencer, como a esfinge. Se eu for pensar, trazendo para a área de saúde especificamente, todos aqueles fatores que a gente estava falando, vamos caracterizar aqui o seguinte: eu tenho um ambiente que isso aqui serve tanto para o público quanto para o privado. Eu botei o SUS aqui só para caracterizar depois, mas aqui isso serve para tudo. É um ambiente de alta complexidade organizacional e assistencial. Assistencial porque eu tenho, sei lá, umas 40 profissões, umas 40 especialidades, várias culturas, várias corporações, todos trabalhando juntos, maneira de dizer, juntos assim, no mesmo ambiente, vamos dizer, né? Mas na verdade não estão trabalhando de uma forma conciliada. Então essa alta complexidade organizacional e assistencial recebe uma característica muito incomum nas organizações, mas que faz parte das organizações de saúde, que ela é capital intensivo e mão de obra intensiva ao mesmo tempo. As organizações mão de obra intensiva, em geral, têm pouca tecnologia dura, vamos dizer assim. Tem pouca máquina, pouca automação e tal, porque ela é mão de obra intensiva. As organizações que têm muito capital, muita máquina, muita tecnologia dura e tal, elas têm pouca mão de obra. Só que o setor saúde, ele é incapaz de substituir coisas. Então eu gosto de brincar que, tirando a biografia, que era aquele retratinho pequenininho do pulmão que eu fazia quando era criança para entrar para fazer matrícula na escola, tirando aquilo, nada mais foi substituído. Você entra em clínicas de imagem, que de bom padrão, não estou falando mal nem nada não, que tem aparelho de raio-x de 40 anos atrás, 30 anos atrás, funcionando normal, fazendo tomografia, puxando as coisas, que tem uns negócios interessantes. Então, esse capital intensivo, ele tem um economista da saúde chamado Hammer, que ele diz que a tecnologia em saúde gera a sua própria demanda. Cada vez que eu crio uma coisa nova, eu crio uma demanda nova. De repente, é por isso que quando eu não tenho equipamento, eu não tenho queixa, eu não tenho demanda, porque eu não tenho a coisa. Mas no momento em que eu tenho o capital atuando, o equipamento feito, o financiamento correndo e tal, eu tenho que arrumar a demanda para aquilo, e aí isso aí vai me dar. E eu tenho uma característica aqui, que no setor privado já está melhorando bastante, mas no setor público nem tanto, apesar de ter exceções, claro, graças a Deus, de baixa profissionalização de gestão e fragmentação. A fragmentação é o nosso, talvez, maior problema. Essa falta de integração, essa falta de capacidade de botar as pessoas para trabalharem verdadeiramente juntos e com modelos bem variados. E aí eu tenho aqui administração direta, autarquias, cooperativas, organizações do terceiro setor, fundações estatais e empresas públicas. Essas soluções aqui, até pouco tempo atrás, eu tinha administração direta e autarquias. Não tinha muita coisa, estou na sua frente aqui, desculpa. Não tinha muita coisa além disso. E aí começam a surgir soluções. Só que aqui eu acho que é a nossa discussão. Por que surgiram essas soluções? Essas soluções surgiram porque eu precisava melhorar o valor que eu estou entregando para a sociedade. Essas soluções surgiram porque assim eu poderia efetivamente produzir um processo de atenção à saúde ou de assistência médica hospitalar melhor do que era, ou eu fiz isso porque eu estava
com alguma pressão e eu não conseguia resolver. Uma boa parte dessas coisas começou a surgir depois da última Constituição, depois da questão da lei de responsabilidade fiscal. Então eu tenho uma pressão sobre o gestor ou sobre o formulador de políticas que diz o seguinte: olha, vai dar problema porque você vai ser preso, porque não sei o que lá. Então vamos arrumar a solução. A solução que eu arrumo é criar pessoas jurídicas que vão fazer o serviço que esse cara fazia. Mas em nenhum momento isso aqui foi abordado. Eu não vejo muitas soluções. Eu lembro algumas experiências que o pessoal tocou, como no município do Rio de Janeiro. Não, isso é mais recente. Antes eu estou falando do segundo vínculo, como é que era o negócio de aumentar a carga horária? Jornada dupla. A jornada dupla era uma maravilha, porque a jornada dupla ia resolver todos os problemas da saúde. Era administração direta ou autarquias, e a jornada dupla ia resolver. Hoje, mais recentemente, tem o adicional de plantão, que está em alguns gabinetes, inclusive. Você pode procurar, tem alguns gabinetes com o pessoal ganhando adicional de plantão. A insalubridade é mais complicado, porque a insalubridade, mas a insalubridade, mesmo no gabinete, se você tiver um diretor que é igual o presidente da Sony, por exemplo, ou da Honda, você vai ter um diretor que anda lá por dentro e que mexe nos pacientes. Então você dizer que eu não dou insalubridade para o gabinete é uma coisa, agora adicional de plantão é uma coisa mais cartesianamente mensurável. O cara deu plantão, não deu plantão. Então essas soluções aqui, elas passaram batidas e houve algumas experiências muito boas, inclusive, e experiências muito ruins também. O que mostra que eu tenho um problema filosófico de fundo que não está resolvido. A outra coisa, quando você fala do contrato de gestão, as autarquias elas são todas passíveis de contratualização. Eu posso fazer um contrato de gestão com uma autarquia perfeitamente com orçamento, com autonomia, com uma série de coisas. Dificilmente você encontra uma autarquia no setor saúde que usa esse tipo de solução. Então, voltando, eu tenho baixa profissionalização de gestão, eu tenho fragmentação da gestão e eu tenho geração de conflitos, porque assistência e administração são entes distintos. Aí, de novo, que a gente tem que conhecer a história para não repetir. O INAMPS, finado, insepulto, maravilhoso, que prestava uma assistência médica hospitalar de primeiríssima qualidade. Eu fui nascido e criado como médico ali dentro, prestando serviço. Dificilmente você tinha qualquer problema da área de assistência médica hospitalar que não fosse resolvido. Mas a administração era em outro prédio. E a gestão assistencial era nesse prédio. Então você, de uma maneira geral, era assim que funcionava. E você tinha algumas soluções sistêmicas. Então eu tinha na Avenida México, por exemplo, a gestão central, que criava um sistema de administrações para os hospitais. Funcionava bem, porque toda hora que eu entrava no centro cirúrgico, eu tinha todo o material que eu quisesse. Agora, capacidade de integração, capacidade de criar uma gestão única era impossível. E aí, quando a gente fala aqui nas soluções que geraram fragmentação, eu tenho uma experiência, tem duas na verdade, mas uma eu não avaliei, mas eu tenho duas experiências para falar sobre a criação do gestor do Ministério da Saúde, que teve crise, porque na época eu estava militando em um hospital ou outro do Ministério da Saúde, e o gestor, na verdade, ele não estava bem integrado com a direção da unidade. Era alguma coisa que depois, hoje à tarde, nós vamos ter um debate aumentado aqui, e eu gostaria de voltar por isso, porque nós temos, a Rita, por exemplo, foi gestora do Ministério, do Estado, não sei se tem algum gestor aqui também, o Estado também fez essa... Desculpe, também fez essa experiência, e é uma experiência interessante, quer dizer, eu crio o papel do gestor, mas esse gestor não está integrado com a gestão, então é uma coisa meio
meio complexa na minha cabeça. Então, usando o hospital como exemplo de organização complexa, temos muitas corporações internas, uma liderança ligada ao exercício profissional. E isso também é uma tradição histórica. Eu tenho uma hegemonia médica, em princípio. Depois isso vai se especializando e eu tenho uma liderança ligada a uma especialidade médica específica. Então, somos todos iguais, mas uns são mais iguais que os outros. Então, você tem um médico que é mais médico que o outro médico. E essa coisa é complicada e você vê isso dentro da faculdade de medicina. E aí eu tenho gestão de poder e disputas internas como característica. Paralelamente a isso, sempre que você tem poder e ele não está muito claro por que ele é um poder e por que ele está sendo exercido, ele é questionado. Então eu tenho aqui, não estou nem falando de administrador, estou falando só dos profissionais de saúde. Você tem agora essa disputa aqui dentro, como aí você tem a enfermagem, porque o objeto de trabalho é muito parecido, aí você tem o fisioterapeuta, porque em alguns momentos ele está muito mais especializado, e assim sucessivamente. Aí, se a gente for olhar esse ambiente de complexidade, eu tenho a questão do desenvolvimento político-institucional, do desenvolvimento organizacional e do desenvolvimento e gestão operacional. Rapidamente aqui, se a gente dá uma passada nesse troço, num ambiente que a gente já definiu como fragmentado, que a administração está para um lado e a assistência está para o outro, onde a gente tem todas aquelas profissões e especialidades, etc., trabalhando junto. Quando eu tenho que mexer com o planejamento, com as relações institucionais, desenho organizacional, modelo de gestão, contratualização, administração da produção, gestão da força de trabalho, e aqui eu botei MatMed porque é um calcanhar de Aquiles, ninguém tem dúvida disso, a gente está falando de uma complexidade que demanda capacidade de controle de regras e tal, e monitoramento permanente e avaliação. Então eu estou falando de medir, eu estou falando de indicadores, e eu estou repetindo pela milentésima vez, e os administradores falam isso o dia inteiro, quem não mede não administra. E a gente trabalha em instituições que não gostam de medir. Alguma coisa porque as pessoas não gostam de ser avaliadas também. E aí ninguém gosta. Pode ser a profissão que for, a especialidade que for, ninguém gosta. Eu estou aqui para dar o meu melhor, por que você está aqui me avaliando? Eu não quero ser avaliado. Então esse ambiente de complexidade nos dá claramente o que é o lugar onde nós estamos trabalhando. Eu tenho aqui, lembrando do Jean Calzon, da companhia aérea, aqui onde ocorrem os momentos da verdade, onde o freguês e o fornecedor estão, de repente não tem nem balcão no meio, né? As pessoas estão aqui estão as verdades. Direção, assessoria, coordenações, tal, mas aqui estão os momentos da verdade. E eu tenho, por um lado, o staff da saúde, para o outro lado, o staff da administração. Isso é muito forte. Essa imagem, eu posso estar errado, eu espero que vocês me convençam até o fim do dia que eu estou errado. Mas essa dicotomia permanece, essa fragmentação permanece. E esse ambiente de produção tem dificuldade. Aí eu trago modelos inovativos que eu trago de outros serviços, de outra gestão de serviços. Porque assim, a gente tem uma defasagem no setor saúde muito grande com modelos da indústria, depois dos serviços e depois dos serviços de saúde. Quer dizer, a indústria ela vai evoluindo rapidamente, até porque ela tem uma capacidade de produção e de padronização que a gente não consegue ter, porque a gestão de serviços em geral não consegue ter, e a gestão dos serviços de saúde, com essa fragmentação, menos ainda. Então, essa complexidade do meu modelo de produção, que é a produção e consumo simultâneo. Quer dizer, o médico tem que parar, se ele for parar para pensar, ele é vendedor e produtor ao mesmo tempo. Você no consultório mesmo, você quando recebe um paciente no seu consultório, você está vendendo um peixe. Ao mesmo tempo, você está escamando peixe, fritando peixe e dando peixe para a pessoa comer. Então, essa questão de produção e consumo simultâneo
E a questão de você ser vendedor do seu produto e o seu processo de tomada de decisão já é um fator por si só de complexidade. Distintas lógicas de produção, incerteza, independente de protocolo, independente de consenso. Quer dizer, tudo aquilo você vai seguindo e vai fazendo, mas isso tem um nível de incerteza intrínseco. O produto é intangível, não estocável e, além de tudo, tem sazonalidade. Então eu tenho que ter preparação, porque 3 meses no ano eu tenho um evento qualquer que nos outros eu não tenho. E a questão de não ser estocável, é muito interessante o exemplo do leito hospitalar. Um leito hospitalar não ocupado é um leito hospitalar perdido. É um hospital dia jogado fora. Então começam a surgir algumas outras soluções também. Já que eu não posso estocar, por que eu faço isso? Eu lembro, a última vez tinha quer dizer, o hospital dia é comum e tal, mas eu lembro de uma experiência espanhola que tinha o hospital semana. O hospital funcionava de segunda a sexta. Sábado e domingo ele não funcionava. Ele tinha procedimentos mais complexos no começo da semana, e aí ia no final ele estava fazendo, sei lá, sexta-feira procedimentos ambulatoriais, fechava, segunda-feira voltava todo mundo, começava de novo. Não sei que fim levou isso, mas era também uma experiência. E aí, contextualizado mais ou menos o histórico, vamos para a atualidade. Eu tenho aqui população de terceira idade, né? Cada vez maior, cada vez mais produtivo e com alguma coisa de doença que não permitia que a pessoa vivesse antigamente até a idade que a gente está vivendo hoje. Isso gera um aumento na complexidade da atenção à saúde. Aumenta a demanda, gera novas tecnologias assistenciais e aumenta a complexidade da assistência médico-hospitalar também. Então eu tenho atenção à saúde mais complexa, assistência médico-hospitalar mais complexa e pressão que isso dá nos custos de atenção e de assistência. Essa pressão toda eu preciso resolver porque eu não fui preparado para isso. Eu tinha lá a minha lógica de produção, que eu chegava de manhã no hospital, passava a minha visita, depois eu ia para o consultório de tarde, esse paciente ficava internado lá 1 semana, 10 dias, estava todo mundo feliz, o pessoal levava canja, sopinha, não sei o quê. E hoje você está entrando no hospital hoje para sair amanhã à tarde. E eventualmente, se for uma coisa mais complicada, você vai sair amanhã à tarde do mesmo jeito, mas tem algum outro tipo de acompanhamento que vai ser feito. Então, essa pressão gera algumas soluções também. Então eu tenho, para resumir, crise na saúde pública e privada, dificuldade de financiamento, crise de valores que se refletem nos modelos de gestão e propostas de solução exóticas. E aí é legal, de novo, você está agindo sob pressão. Eu tenho, sei lá, 10 milhões de pessoas que tinham plano de saúde, que agora não tem mais plano de saúde. Legal. Nenhuma capacidade de planejamento, como é que chama? De prospecção de futuro, para você ir percebendo que alguma coisa ia dar problema. Existe planejamento estratégico feito a lápis, né? Porque aquele que é feito a caneta, por exemplo, você às vezes é atropelado. Tem algumas coisas que acontecem que você tem que ser capaz de buscar o teu planejamento e dizer onde é que esse troço vai dar problema e aí você vai repondo. Então, essas propostas de solução exóticas, elas me lembram muito a questão da lei de responsabilidade fiscal, quando eu tive que pejotizar a assistência, porque senão o secretário ia vencer o município ou o estado ia ultrapassar o limite e tal, e não sei o quê. Então essas propostas aqui, a gente tem que olhar sempre com muito cuidado. E aí a gente tem nisso o paradigma da estabilidade versus o paradigma da transformação. A transformação, a mudança organizacional, o desenvolvimento todo, ele se dá quando eu tenho clareza da inadequação das coisas. Isso aqui não está legal. Então eu preciso mexer nesse troço.
Essa transformação, então, ela nasce da medida em que você vê que está inadequado. Só que a gente está trabalhando sobre aquele modelo histórico atávico que diz que eu preciso estar estável. Quais são os meus protocolos? Eu sempre fiz assim, sempre deu certo, vamos manter esse troço desse jeito. Então, esse embate entre estar estável, sustentado e perceber que a inadequação merece uma transformação é um embate importante. E esse embate é tanto mais importante quanto maior a capacidade de visão do planejador e do formulador. Eu lembro, tinha um negócio do Veríssimo, que eu não vou repetir aqui, mas era o ministério do vai dar problema. A palavra não era problema exatamente, mas você tinha que ter uma pessoa bastante experiente, velhinho de preferência, tipo líder tribal, e deixar aquele cara lá no teu governo para ele dizer assim, ó, vai dar problema. Esse vai dar problema, na medida do desenvolvimento e da capacidade de cada um, ele pode ser 6 meses ou 6 anos. A pessoa é capaz de ter esse vislumbre. A gente, como está trabalhando de uma maneira muito apressada, e todos os nossos gestores, e esse é um outro grande problema, eles são gestores hoje, amanhã eles são plantonistas, depois eles são diretores, depois eles são assistentes de ambulatório, depois essa falta de carreira faz com que você não tenha integração. Então, a complexidade e a incerteza, você esbarra aqui na cultura da sua organização e o papel que a sua liderança está fazendo. Então, sim, os desafios a gente tem hoje, ainda um embate muito forte entre o assistencialismo e o gerencialismo. Até hoje. O assistencialismo que vem daquela coisa, eu sei o que é melhor para vocês, permita-me ajudá-lo, eu vou curá-lo, etc, etc. A vida não tem preço. Então, essa questão é o paradigma do assistencialismo. Está errado? Não, não está, era um paradigma. Depois você vem com o paradigma do gerencialismo, onde nada disso é importante, porque o custo, a entrada, a saída, o processo, não sei o que e tal. Está errado? Não, não está errado. Mas eu preciso arrumar um jeito de que isso gere governança e que isso gere competência gerencial e gestão qualificada. Enquanto isso continuar no embate, é mais complicado. E aí, assim, que eu tinha falado no começo, é isso, a gente continua fazendo tudo como sempre fez, achando que vai mudar. E não vai mudar. A gente vai continuar fazendo o que sempre fez. A gente sempre foi assim. A gente sempre fez assim. E o resultado sempre vai ser essa droga que está aí. Porque, ó, com raríssimas exceções, e como eu falei, alguns hospitais de excelência do setor privado, algumas unidades públicas de excelência e tal, mas isso em 6.500 unidades hospitalares, fora as 200.000 unidades de ambulatório, de não sei o que lá, é uma gota d'água. Então, eu tenho que ver por que eu continuo fazendo a mesma coisa como eu sempre fiz e fico esperando resultados diferentes. Aí tem uma grande explicação que vem do Maquiavel, que assim, o cara que está tentando mudar qualquer coisa, ele pode ser um velhinho com a visão maravilhosa, diz que vai dar problema, que o caminho certo é esse, mas ele tem 2 inimigos. Um, muito declarado, que é aquele que está muito bem com a ordem atual. Aquele cara está muito bem, por que eu vou mudar, cara? Está tudo dando certo. Eu chego aqui de manhã, 10 horas saio, volto não sei o quê, meu horário está certo, meus assistentes estão corretos, aqui está tudo funcionando bem, cara. Por que eu vou mudar? E o outro é o cara que percebe que não está tão bem assim, mas ele não tem clareza se ele vai lucrar com isso ou não. Então, novamente, você gera um ambiente de incerteza e você gera uma análise de risco. E essa coisa do ambiente de incerteza e da análise de risco torna a dificuldade de você executar e ter êxito em qualquer programa de modificação. Aí você entra rapidamente aqui na cadeia de valor genérico de toda aquela complexidade. E aí eu tenho aqui infraestrutura, RH, tecnologia, as logísticas e tal das atividades primárias, e cada coisa dessa tem estrutura, processos e resultados. Cada coisa dessa tem processos, subprocessos, assim sucessivamente, que são as questões que você vai ter que ter
mapeamento, identificação de gargalo, ver onde é que estão os problemas e tal, e entender cada processo, cada grupo de macroprocessos e os seus processos, os resultados desses processos são input para qual outro processo de qual outro setor. E como é que isso pode funcionar se eu tenho um sistema que está fragmentado? Como é que eu crio essa cadeia? Então, as soluções inovativas, elas têm que levar isso em consideração, porque senão eu não consigo dar conta. Eu tenho os processos assistenciais, eu tenho os processos de apoio, e eu tenho os processos estratégicos gerenciais. E aí, só para dar um exemplo, aqui, por exemplo, é bom porque ele está claramente separado os processos assistenciais finalísticos e os processos de apoio e suporte. Então, a gente vê internação, atendimento ambulatorial, urgência, emergência, suporte, tal, cirurgia de. Isso é finalístico. O resto é suporte. Quando a gente começa a trabalhar com estrutura, processo e resultado, a gente vê que estrutura e processo tem hora que a gente não tem clareza. O que é um processo, o que é uma questão estrutural. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui é do Hospital Regional de Cotia, da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, é gerenciado pelo Seconce, é uma gerência excelente, corre muito bem. Aliás, das discussões de terceiro setor, parece que o que ficou melhor mesmo foi São Paulo, porque as outras a gente tem tido muito problema, mas isso aqui funciona bem, e aqui está claro que o pessoal está entendendo a cadeia de valor para mapear todos esses processos e ter os seus resultados. Aqui, para ter uma outra ideia, a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, onde aqui ele separa os processos assistenciais, os processos de apoio, os processos gerenciais, os processos de apoio e os processos assistenciais. Se a gente for ler isso aqui, muito fácil eu olhar que gestão de caso não necessariamente precisa estar aqui, mas pode estar aqui no assistencial também. Que a gestão de qualidade também é alguma coisa que pode ser. Que o gerenciamento de resíduo pode estar em processos de apoio. Então, essa dificuldade de gerenciamento implica em que eu tenho que ter, mais do que um grupo, eu tenho que ter equipes. Então, quando eu falo cultura organizacional, motivação, formação de grupos, essas questões todas, elas têm que estar embasando a gestão para que eu chegue nessas soluções, porque senão eu vou ter soluções... 5 minutinhos, ótimo. Então eu vou ter soluções com muito problema. Então aqui eu tenho que criar relações que são a expectativa do paciente, a expectativa do profissional e as expectativas de todos os demais atores. E aí, assim, é o judiciário, é o regulador, é a televisão, é o jornalista, não sei o que lá, isso. Todo mundo tem alguma expectativa. Mas, nesse meu embate de geração de valor, eu tenho que ver o seguinte, eu ainda tenho uma complicação a mais, que é saber quem é o meu cliente. Antigamente, eu tinha um consultório, a Laís ia lá no meu consultório e dizia assim, eu trouxe uma galinha que está lá no meu quintal, excelente, maravilhosa e tal, eu preparei e tal, ela me dava, eu desenvolvia uma relação com ela. Aí um dia qualquer que chegava lá, que ela tinha um problema, que ela não podia me pagar, isso não fazia nenhuma diferença, porque eu tinha uma relação desenvolvida, e ainda assim é em alguns lugares. Depois eu comecei a ter as instituições entrando, mas mais grave que isso, eu comecei a ter a figura do terceiro pagador, que é a operadora de planos de saúde. Quando eu tenho a operadora de plano de saúde, a organização hospitalar e o grupo trabalhando, eu passo a ter um triunvirato que não fica muito claro se o meu cliente é o paciente. Tem alguns hospitais muito interessantes que o corpo clínico é cliente, também é tratado como cliente, porque é ele que leva o paciente lá. E tem os outros lugares onde o cliente é o terceiro pagador e as organizações de saúde. Então, isso aqui já é um ambiente que aumenta um pouco a complexidade. Mas, se eu tenho vários tipos de profissionais diferentes, aí eu tenho o seguinte, eu tenho que ver arranjos produtivos, e aí eu tenho
uma coisa que eu tinha esboçado lá na frente, anteriormente, que era estabelecimento da cadeia cliente-fornecedor. Ou seja, eu tenho um ambiente por demais complexo para ele ficar trabalhando como um polvo acéfalo. Se eu arrancar a cabeça do polvo lá com as 8 patinhas, eu vou ter rapidamente uma imagem muito aproximada de algumas das nossas instituições de saúde. Cada bracinho faz o que quer e eles não têm coordenação. Então, esses arranjos produtivos, eles geram essa capacidade para que as muitas especialidades médicas, as muitas categorias funcionais, profissionais e os muitos cargos e funções trabalhem dentro de uma cadeia cliente-fornecedor. São acordos internos documentados para a interação sistêmica entre os setores. E aí eu tenho essa consciência de inadequação forçando um crescimento mútuo da organização e dos seus participantes. Eu tenho um negócio muito legal que fala, os objetivos organizacionais. Lembrar sempre que a organização não tem objetivos. Quem tem objetivos são as pessoas. Então, se as pessoas que estão lá dentro não têm os objetivos que você imagina como gestor, esquece, porque não vai rolar. Conforme diz o Mintzberg, eu tenho uma burocracia profissional onde o poder está no operador, o cara que está operando o sistema. Seja médico, seja administrador, seja enfermeiro, seja o cara da manutenção, esse poder ele costuma estar muito espalhado. Então, esse crescimento é quando eu tenho o corpo vivo funcionando como um sistema de aprendizagem. Então, isso aí eu tenho as novas abordagens, e aí eu quero falar sobre um modelo de contratualização bastante simples, que serve para tudo que você imaginar. A cadeia cliente-fornecedor, eu posso levar ela ao extremo do extremo da processo, subprocesso, atividade e tarefa. Aquilo pode estar documentado de uma forma que eu posso criar uma contabilidade interna com moeda própria, se eu quiser. A questão da moeda própria, não sei se vocês lembram do Plano Real. O Plano Real era uma moeda própria que foi criada para resolver o problema que estava acontecendo. Naquele tempo, era muito comum as organizações terem moedas internas, que as moedas internas eram efetivamente para você poder medir prestação de serviço interno, resultado interno e assim sucessivamente. Então eu posso fazer isso aqui na administração direta, na autarquia com muita propriedade e em todas as outras coisas lá de baixo que eu botei, fundação estatal, empresa pública, aquele negócio todo, terceiro setor, de uma maneira que eu tenho um financiador, um gestor, uma unidade prestadora de serviço e uma unidade funcional. Normalmente isso fica aqui. O financiador esbarra no gestor contratado, eles fazem um contrato maravilhoso, plano operativo, eu vou te entregar 60 mil consultas de cardiologia e tal. Mas ninguém combina com o cardiologista também. E ninguém pergunta para ele se ele tem capacidade física, horário, equipe, aquele negócio todo. Então, isso aqui são contratos internos nessa cadeia cliente-fornecedor que vai dizer que um gestor faz um contrato com uma unidade prestadora. Essa unidade prestadora faz um contrato com a sua unidade funcional, centro cirúrgico, ambulatório, que seja. E a contrapé disso, o contrafluxo disso, é a prestação de contas. E aí eu caio no modelo de governança. Eu tenho que ter accountability, eu tenho que ter as regras de compliance, eu tenho que ter o fairness, eu tenho que ter a transparência. Então, isso aqui funciona se eu tiver um modelo de governança instituído com todas as regras que eu preciso. Senão, fica aquele faz de conta de um monte de contratos de gestão que a gente vê e que não nos levam a nada. E aí, só para terminar, essa frase do pai do Veríssimo: quando os ventos da mudança sopram, algumas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. Então, essa questão da crise e oportunidade, sempre muito importante, mas tem que lembrar aqui que a gente tem sempre o cara que ele continua quixotescamente destruindo e combatendo moinhos. Então, tomar cuidado, todos os inovadores que estão criando moinhos, porque sempre vai ter algum Dom Quixote querendo acabar com esse negócio. Ok, era isso. Obrigado.